medicina sexual é uma área da saúde, de intervenção médica, que se foca na sexualidade humana e nas suas disfunções, problemáticas ou necessidades. Falamos, neste caso, das chamadas disfunções sexuais, como as disfunções sexuais mais conhecidas, quer seja no homem ou na mulher, são a disfunção erétil, disfunções ejaculatórias, perturbações ao nível do desejo, perturbações ao nível do orgasmo, dificuldades ao nível da satisfação sexual ou dor à penetração no ato sexual. Temos outras áreas de intervenção ao nível da medicina sexual, que são as intervenções ao nível da diversidade de género, nomeadamente intervenções afirmativas de género para pessoas trans, não binárias, que necessitem de acompanhamento para melhor adequar o seu corpo ao género com o qual se identificam. E temos também intervenções ao nível das perturbações parafílicas, que se tratam de situações, formas de sexualidade, preferências sexuais ditas atípicas, que podem condicionar algum tipo de dificuldade, de stress ao indivíduo, ao casal ou a outros, e pelo qual as pessoas podem necessitar de procurar apoio em contexto médico, psicológico e de intervenção em saúde sexual. Sim, ainda é de facto um tabu falarmos de sexualidade. Nós sabemos que as pessoas que procuram ajuda nestas consultas é um subgrupo de pessoas e que as dificuldades ou as queixas a nível sexual estão muito subrepresentadas, subdiagnosticadas e são muito mais prevalentes na população mundial do que as que são efetivamente tratadas. Porque é que isto acontece desta forma? Porque as pessoas têm de facto dificuldade em abordar a sua sexualidade e as eventuais dificuldades sexuais, pela baixa literacia e educação sexual que a população tem a nível global, e muitas vezes também por tabu, estigma ou desvalorização dos próprios profissionais de saúde relativamente a estas queixas, achando-as como não prioritárias. Mas a verdade é que a saúde sexual está intimamente ligada com a saúde física e muitas vezes é um primeiro marcador de algum tipo de dificuldade, de problema de saúde física, e também relacionado com a saúde mental, sendo muitas vezes também reflexo de algum tipo de patologia psiquiátrica que pode condicionar dificuldades ao nível da sexualidade. E o inverso também acontece, não é? Portanto, termos uma disfunção sexual, uma dificuldade sexual que provoca, de facto, condiciona o surgimento de algum tipo de perturbação mental secundária a estas dificuldades. Tendencialmente os homens, também porque os homens são mais afetos à performance sexual, não é? A estarem mais atentos à sua performance sexual, e isso ser para eles muitas vezes visto como um indicador de bom desempenho e de virilidade. Existem muito estes preconceitos ao nível da nossa sociedade. A sexualidade feminina sempre foi historicamente colocada como algo proibido, pouco explorado. O prazer sexual feminino sempre foi pouco permitido de ser expresso. A ideia de sexualidade na mulher sempre foi muito associado de forma errónea à procriação e não à própria satisfação sexual. A sociedade felizmente está a mudar, mas ainda vemos de facto muito esta diferença da procura de tratamento para disfunções existentes entre o homem e a mulher. A unidade de diversidade de género e sexologia atua de facto em dois grandes campos, e estas são as áreas que são mais procuradas. Por um lado, a diversidade de género, pessoas trans, não binárias, em questionamento identitário, que procuram acompanhamento para
avaliação da sua condição e, muitas vezes, para a procura de tratamentos médicos afirmativos de género, quer seja terapêutico hormonal, intervenção cirúrgica, outras intervenções como ao nível da voz e terapia da fala. A outra área onde também somos muito procurados tem a ver com as disfunções sexuais, a disfunção erétil, a ejaculação precoce ou retardada, as perturbações do desejo no homem ou na mulher e as dificuldades ao nível da penetração, nomeadamente a dispareunia e o vaginismo. Todas estas intervenções implicam de facto uma intervenção multidisciplinar por uma equipa médica e de outros profissionais de saúde, como psicologia, terapia da fala, fisioterapia, para uma melhor intervenção mediante a questão que está a ser tratada. Quando deve procurar ajuda, falando de disfunções sexuais, quando a disfunção sexual é prolongada, persistente, dura mais de 6 meses, por exemplo, que cause um impacto significativo do ponto de vista psicológico ou físico ao indivíduo, ao casal ou a outros e, portanto, são as situações ao nível das disfunções sexuais em que as pessoas devem procurar ajuda para perceber qual a etiologia de uma disfunção sexual e qual o possível tratamento para a mesma. Ao nível da intervenção em género, nós sabemos que as pessoas devem fazê-lo de uma forma autodeterminada, mediante as suas necessidades, porque sabemos que as pessoas trans e com diversidade de género estão também elas mais suscetíveis e vulneráveis a desenvolver patologia psiquiátrica como depressão, ansiedade, comportamentos lesivos, ideação suicida, entre outras patologias que necessitam elas próprias de ser estabilizadas e as pessoas trans e não binárias muitas vezes vão de facto necessitar, para reduzir a possibilidade deste tipo de condições de desenvolver, procurar tratamentos médicos como terapêutico hormonal, como intervenções cirúrgicas, como intervenções ao nível da voz e comunicação, para melhor adequarem o seu corpo ao género com o qual se identificam. Essas queixas e preocupações devem ser valorizadas desde que elas surgem e é importante termos isso em atenção. Uma criança que expresse algum grau de incongruência de género ou disforia de género, são dois dos termos aceitos para falarmos de pessoas que não se identificam com o sexo que lhe foi atribuído à nascença, devem ser valorizadas desde cedo. A intervenção ao nível das crianças é focada numa intervenção individual, familiar, articulação com as escolas e meio social no qual a criança ou o jovem se insere, estabilização de condições e prevenção de surgimento de condições psiquiátricas como depressão, ansiedade, comportamentos autolesivos, alterações do ponto de vista de perturbações de comportamento alimentar que possam surgir e uma avaliação global desde cedo. Sabemos que é um fator de melhor prognóstico para o desenvolvimento destas pessoas. A Unidade de Diversidade de Género e Sexologia, que se iniciou nos fins de 2021, vem ser, de certa forma, uma reestruturação de consultas que já existiam de forma não tão coesa ao nível da sexologia e medicina sexual no nosso ULS. Nós temos atualmente uma intervenção multidisciplinar com discussão entre todo o grupo de profissionais de saúde envolvidos, que atua desde as áreas da saúde mental com a psiquiatria, pedopsiquiatria e psicologia, mas também intervenções de caráter médico-físico com a endocrinologia, a urologia, a ginecologia, a cirurgia plástica, a unidade da voz, a medicina física e reabilitação e fisioterapia. Em termos de números, nós temos cerca de 150 pessoas em seguimento. Todos os meses recebemos cerca de 10 novos casos.
e tem vindo a ser um crescimento exponencial que também tem implicado a inclusão de mais técnicos, mais profissionais de saúde para uma melhor resposta, uma resposta a tempo adequada para as pessoas que procuram o nosso acompanhamento. A nossa unidade podem chegar cá através de referenciação dos próprios médicos de família ou nos cuidados de saúde primários, não necessariamente pelo médico de família do utente, mas indo a uma consulta para explorar as queixas e solicitando essa referenciação, que será avaliada e feita a referenciação quando adequado. Mas também no caso, por exemplo, de pessoas trans em questionamento identitário ou pessoas não binárias, muitas vezes IPSS que trabalham nesta área da diversidade de género, como o GAT, Casa Aqui, ILGA, são alguns das instituições que são referenciadoras para a nossa unidade. Outras consultas hospitalares também, muitas vezes outros hospitais que não têm resposta ao nível deste tipo de intervenção são também locais para onde as pessoas chegam à nossa consulta. Que não desvalorizem a saúde sexual e é importante, é um espectro, um domínio da nossa saúde, tal como é a saúde física e mental, e está intimamente ligada com ela. O prazer sexual é algo que devemos viver de uma forma saudável, e as pessoas dentro do âmbito da diversidade de género são pessoas que têm necessidades específicas e que aqui as queremos receber, acolher e tratar de uma forma respeitosa, com dignidade e respeitando sempre a sua autodeterminação nos seus processos de afirmação de género.